Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E no vídeo de hoje, atendendo aí ao seu pedido, nós vamos continuar com o tema frutas. No vídeo de hoje, nós vamos pintar a fruta goiaba. Mas antes, não posso deixar de te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque toda quarta-feira nós temos vídeo novo aqui no canal e toda sexta-feira nós temos também as nossas lives que acontecem às 15 horas, tanto pelo nosso canal do YouTube, como também pela nossa página do Facebook. E o risco da aula de hoje e de todas as outras aulas que eu trago aqui no canal está disponível para você gratuitamente lá no nosso canal do Telegram. Eu deixei o link na descrição do vídeo, juntamente com todas as informações dos cursos que nós temos disponíveis no momento. E tenho certeza que tem um especial para você. Então, não deixe de clicar na descrição do vídeo, acompanhar aí todas as nossas informações dos cursos e também do link para você participar do canal do Telegram e pegar o seu risco gratuitamente. Combinado? Agora sim, vamos lá para a nossa aula de hoje, aprender a pintar a goiaba. Para a nossa goiaba, para a parte da casca, nós vamos utilizar aqui o amarelo limão, o verde pistache e vou trazer também um pouquinho do verde oliva, tá? E um pouquinho do sépia. Essas são as cores que a gente vai utilizar na parte da casca. Para a etapa da polpa, nós vamos entrar com o rosa bebê, pode ser o rosa tutti-frutti também, tá bom? Eu vou entrar com um pouquinho do flamingo. Vou utilizar aqui um pouquinho do rosa antigo, para dar uma área um pouquinho mais de sombra. Mas se você não tiver o rosa antigo, você pode estar utilizando, ao invés do rosa antigo, a gente vai entrar com púrpura para acentuar algumas áreas, mas você pode estar utilizando aí um vermelho profundo, tá? Que também, ó, é bem próximo, ele é um pouquinho mais escuro, mas como a gente vai trabalhar com as cores úmidas, também dá super certo, tá bom? Essas cores aqui, então, além do branco, né? Que a gente vai usar para a área de brilho. E aí, as sementinhas, a gente vai utilizar aqui o siena natural, caramelo e amarelo ouro, ok? Para a base das folhas, nós vamos utilizar aqui um tom um pouquinho diferente da nossa goiaba. Então, eu trouxe aqui o verde pinheiro, o verde musgo, o verde pistache. E aí, para acentuar algumas áreas de sombra, vou trazer o verde pântano. E para a área mais iluminada, ou a gente pode utilizar o pistache e misturar com o branco para ter um tom mais claro, ou a gente pode entrar com verde soft ou um erva doce, tá? Agora que a gente já trabalhou todas as cores, né? A gente já selecionou aqui todas as cores que nós vamos trabalhar, nós vamos começar a utilizar, então, a nossa base. Vou usar aqui um pincel lixado, vou hidratá-lo na água. A numeração do pincel vai depender do tamanho da goiaba, né? Que você vai pintar, tá? Eu vou começar por essa parte mais iluminada, lembrando que a nossa luz vai estar vindo deste lado. Então, eu vou iluminar toda essa base aqui um pouco mais em relação a essa área aqui, que vai ser uma área de sombra. Eu vou começar preenchendo essa base, ó, com movimentos circulares, bem aqui no centro, com o amarelo limão. Ó, deixando a nossa goiaba mais iluminada. Então, essa base aqui vai ser a nossa base
de luz, tá? Então, olha que eu espalho com movimentos circulares, faço esse preenchimento e toda a traminha aqui está bem preenchida, tá? Feito esse processo, perceba que eu desgastei toda a tinta que estava aqui no meu pincel. Então, não há a necessidade de eu lavar esse pincel. Agora, nós vamos entrar com o verde pistache. Com o verde pistache, eu vou trabalhar a tinta sempre de um lado do pincel, coloco para o lado de fora, a gente vai fazer o contorno e eu vou trazer essa tinta para a área interna, tá? Venho aqui e vou preencher todo esse restante. Faço o contorno e vou levando. Ó, faço o contorno. Depois feito o contorno, fica mais fácil para que a gente possa trazer essa tinta, né? Porque a gente tem um espaço maior aqui, ó. Venho preenchendo. Perceba que agora ficou essa bola aqui marcada, né? Da área do amarelo limão, da área do verde pistache. O que a gente vai precisar fazer aqui? Eu preciso fazer a transição. Como aqui já demorou um pouquinho, já secou um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho com o pistache, com o movimento, com o amarelo limão e com movimentos circulares, ó. Eu vou fazer aqui nessa volta, somente na volta, tá? Então, ó, com movimentos circulares, o que acontece? A gente vai fazendo essa transição e ela vai passando devagar do verde pistache para o amarelo limão, sem deixar aquela marca evidente, tá? Então, se for preciso, ó, numa ponta pistache, na outra o amarelo limão, movimentos circulares, até deixar essa base bem uniforme. Se for preciso, volto mais um pouquinho. Não podemos, tá? Pegar esse pincel sujo, que está com as duas cores, né? Amarelo limão e o verde pistache, e levar aqui nessa área mais clara. Assim como eu não posso trazer essa base pra cá, tá? Então, a gente preserva. É importante você fazer esse preenchimento e desfocar. Feito isso, eu vou limpar o meu pincel. Aí, eu vou limpar na água, porque ele tá com duas tonalidades, da qual eu não vou utilizar agora. O que a gente vai utilizar agora? Eu vou entrar com o verde oliva e nós vamos começar a trabalhar as nossas áreas de sombra, tá? Quais são essas áreas de sombra? Ó, vou pegar aqui o pincel, a tinta na pontinha do pincel, tá? Essa goiaba, ela está na frente. Então, para que eu consiga dar profundidade, toda essa base aqui atrás, ó, o entorno da goiaba da frente, a gente vai escurecer um pouquinho, tá? A mesma coisa aqui nessa base da folha, ó. Então, a gente vai escurecer um pouquinho. Fiz esse processo, tá? Passei o pincel aqui, ó, de fora a fora. Perceba que a gente tem uma sombra aqui, né, bem marcada. O que não é o caso, porque a nossa luz está vindo deste lado. Então, a gente não tem uma sombra projetada. Então, aqui o que nós queremos é uma área mais escura para que a gente possa diferenciar o que está na frente do que está atrás. Volto com o meu pincel, ó, e vou desfocar isso daqui, porque eu não quero essa marca acentuada, tá? Eu só quero que fique um tom mais escuro. A mesma coisa nós vamos fazer desse lado. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui, o tom mais escuro? Se minha luz está vindo deste lado, nessa base, eu vou ter uma área mais escura aqui. Então, isso daqui é a área de sombra da minha própria goiaba, tá? Então, com movimentos circulares, ó, eu preservei o canto. Por quê? Porque a sombra, ela vem aqui, mas aqui a gente tem uma luz refletida, tá? Então, eu preservo o cantinho e venho aqui, ó, com movimentos circulares, pouquinha tinta no pincel,
eu vou marcando aqui um pouquinho mais essa nossa área de sombra. Então, perceba que a nossa goiaba, ela já está tomando forma, né? Por quê? Porque a gente já consegue trabalhar aqui os 3 tons. Tom mais claro, tom intermediário e tom de sombra, ok? Então, venho aqui e desfoco. Aqui na parte superior, a gente vai escurecer um pouquinho também, porque área de luz, a área de sombra, tá? Pronto, ó. Movimentos circulares e a gente já tem a nossa base aqui um pouquinho maior. Vou aprofundar aqui um pouquinho também, ó, para conseguir dar esse volume, tá? Então, mesmo aqui sendo área de luz, vou colocar um pouquinho do verde aqui, ó. Com movimentos circulares, vamos desfocar. Eu preciso apenas de uma leve sombra aqui, ok? E da mesma forma que a gente preservou aqui a área de luz, porque vai entrar uma área mais clara, nós vamos trabalhar aqui também, ó, nesse contorno, a nossa sombra, tá? Então, vou acentuar aqui um pouquinho mais, ó. Só o contorno. Pronto. E a gente já tem essa base, ok? Vou trocar o meu pincel agora, vou pegar um pincel pequeno, porque eu tenho aqui em cima uma área bem pequenininha, que é ali a área para trabalhar essa profundidade aqui, ó. Tá? Ó, trabalhei o profundo e vou vir com o pistache lá na pontinha. Eu só troquei o pincel porque é uma área muito pequena, tá vendo? E aí, como é muito pequenininho, eu tô usando o pincel 421, tá? Esse aqui é o número 0. Mas, pode ser o lixado, não tem problema nenhum, tá? É um pincel pequenininho pra você fazer essa base, ó, e conseguir ter aí o contorno. Feito esse processo, nós vamos deixar, vou cuidar aqui do cantinho, ó. Feito esse processo, a gente vai começar a preencher essa goiaba aqui embaixo. E eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui nessa base, que é a base da casca, tá? Então, eu vou voltar a trabalhar com o meu pincel lixado. Vou trabalhar aqui uma área, pequena área mais clara, então, eu vou entrar com o amarelo limão, ó, nessa área. E vou preencher com o pistache, tá? Ó. Faço o contorno primeiro e venho trazendo a tinta e preenchendo os demais, ó. Faço a minha transição, tá vendo o movimento de vai e vem aqui? Para que o meu amarelo, ele fique aqui bem devagarinho, né? Bem suave e não fique forte, tá? Não fica aquela marca, ó, ainda tá um pouquinho marcado. Então, vou voltar um pouquinho com o amarelo na divisão aqui, ó. E vou passar o pincel várias vezes no contorno, ó, entre um e outro, para conseguir fazer essa base o mais suave possível. Agora, com o verde oliva, nós vamos trabalhar as nossas áreas de sombra. Vou novamente trabalhar com um pincel pequeno aqui, ó. Por quê? Porque eu quero essa base aqui, e aqui é bem o pincel lixado, não vai lá no cantinho, né? Então, ó, com o verde oliva, acentuo tanto essa base quanto essa daqui, tá? Agora, vou trabalhar, continuar ainda acentuando, porém com o verde oliva.
Então, sujeirinha do pincel, ó, eu ponho aqui no pratinho, arrumo para que tenha tinta somente de um lado. E luz, luz, e essa base, então, a gente vai ter uma base de sombra. Aqui, ó. Então, vamos acentuar essa etapa aqui, trazendo um tom mais escuro. Aqui na outra ponta, também, ó. Pronto. Essa daqui é a base, então, vou fazer a transição. É a base da casca da goiaba, tá? Tanto na parte superior quanto a nossa parte inferior. Agora, nós vamos começar a trabalhar a nossa área interna, que é a polpa. Eu vou trazer aqui, ó, o rosa bebê, o coral, tá? E aí, a gente pode utilizar ou rosa antigo, ou um pouquinho do vermelho profundo, tá? Que é um vermelho um pouquinho mais opaco, um pouquinho mais escuro. Eu vou utilizar aqui um pouquinho do rosa antigo, caso você não tenha, pode entrar com o vermelho profundo, pode ser um pouquinho do escarlate, um tom de vermelho assim, um pouquinho mais fechado, ok? Como a minha goiaba é aquela goiaba vermelha, né? Eu quero ela mais, bem vermelhinha assim, mais madurinha. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com o coral e vou preencher toda essa base aqui interna, ó, preenchi, tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê e vou... Perceba que eu não limpei o pincel, tá? Eu fiz esse centro, entrei com rosa bebê aqui, porque eu quero um tom um pouquinho mais claro. Ó. Mas como o pincel tá sujo, né? Do coral, a gente consegue uma mescla bem legal aqui, tá? E agora, eu vou voltar a trabalhar com o coral pra fazer esse contorno aqui, ó. Faço o contorno e vou desfocando. Sempre, né, faço o contorno primeiro, ó. E vou integrar, né, fazer a transição aqui para o rosa bebê. Ó, toda a base, tá? Agora, presta atenção aqui, que a gente vai fazer a última camada, né? A última não, que a gente ainda tem o contorno. Eu vou entrar aqui com rosa antigo, eu vou trabalhar um pouquinho mais essa base de sombra aqui, ó. Então, eu vou fazer todo esse contorno, trazendo um tom mais escuro. Vou usar lá em cima também, ó, vou mostrar pra você que também dá certo, se a gente usar um pouquinho do vermelho profundo, ela vai ficar um pouquinho mais avermelhada, ó. Mas o tom é muito parecido, ó, tá? Ele vai ficar um pouquinho mais avermelhada, mas dá certo também, ó. E faço a transição. Tá vendo, ó? Aqui embaixo eu usei o rosa antigo, lá em cima eu usei o vermelho profundo, então são tonalidades bem próximas, tá? Desfoquei. E agora, a gente vai fazer essa outra camada aqui, que eu quero um tom um pouquinho mais claro. Então, eu vou usar o rosa antigo, ó, na borda, e conforme eu vou descendo, eu vou trazendo o coral.
Então, rosa antigo, ou púrpura, ou o vermelho profundo, tá? Um pouquinho, ó, na borda. E na base inferior aqui, nós vamos usar o coral. Perceba que eu passo o pincel e desfoco, porque a ideia aqui é fazer o preenchimento, tá? Eu poderia pintar tudo de uma cor só e depois vir trazendo os tons mais claro, mais escuro, né? Porém, eu acho que ficaria um pouquinho mais complexo para você entender essa base. Então, para ficar mais fácil o seu entendimento de claro e escuro, a gente vem fazendo por camadas. Ó. Venho aqui e desfoco. Tá? Agora ficou essa camadinha aqui em volta, que ela vai receber um tom mais claro. A gente vai entrar, inclusive, com o branco. Eu dei uma limpadinha no meu pincel. Como essa base, ela sempre vai absorver um pouquinho da cor que está dentro, então, eu vou pegar aqui o rosa bebê e vou fazer essa casca aqui, ó, a pontinha, que é o tom mais claro. Passo o pincelzinho, ó, bem de levinho. E a gente vai preenchendo essa base que vai receber o branco depois, tá? O importante é que a cada camada a gente não deixe a tinta acumulada, tá? Você vai puxar a tinta, fazer toda a base, ó, e puxa essa tinta. Ficou bastante tinta? Vai lá no paninho, tira o excesso e passa o pincel que é pra levar, tá? E todo o contorno, ó, precisa ser desfocado, ok? Passa o pincelzinho lá em cima e desfoca. Limpei o meu pincel e agora, o que a gente vai fazer? Eu vou começar, vou desfocar aqui um pouquinho, que ficou marcado, ó. Nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais as nossas áreas de sombra, tá? E para isso, eu vou entrar com o púrpura. Ó, vou pegar aqui o cantinho do meu pincel e vou trazer algumas áreas aqui um pouquinho mais escuras. Ó, eu vou pegar só a pontinha, tá vendo? E essa basezinha assim, ó, a gente vai, não é pra ficar certinho, ela vai ficar arredondada, vai ficar manchadinha, ó. E a gente vai aprofundando um pouquinho mais toda essa base. Ó, coloco o contorno e vem puxando. Dá pra fazer também com o pincel 421. Vou pegar aqui uma numeração menor, ó, com o púrpura. Eu venho puxando. O importante é reforçar um pouquinho mais toda essa base aqui e não deixá-la certinha, tá? Ó. Peguei um pincelzinho um pouquinho menor. Com o rosa antigo também vou dar umas manchadinhas, ó. Toda essa base.
um pouquinho aqui também da polpa, ó. Faço o contorninho e venho puxando. O que acontece? A goiaba, ela não é lisinha, né? Então, a gente vai, ó, fazendo manchinhas realmente, que é o que vai dar. Se você deixar tudo lisinho, vai ficar estranho, tá? Porque a goiaba, ela é assim, toda manchadinha, toda mescladinha, ok? Pronto. Essa daqui é a base. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vou deixar essa base secar, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais essas áreas de sombra, tá? Para que essa tinta fixe aqui, para que a gente possa depois vir trabalhando um pouquinho mais a base da sombra e a parte de luz. Agora, com a nossa base completamente seca, tá? Bem sequinha, a gente já pode começar a trabalhar novamente. O que nós vamos fazer aqui? A gente precisa reforçar um pouquinho mais as nossas áreas de sombra. Vamos começar pela base da casca, ok? Então, eu vou voltar com o verde oliva, mas eu vou trazer também um pouquinho do sépia. Sim, o sépia, ó, com o pincelzinho lixado, eu vou pegar um pouquinho e a gente vai começar a aprofundar um pouquinho, ó, essas áreas com a intensidade maior de sombra. Ó, bem pouquinho. E vou acentuar essas sombras. Ó, só com a sujeirinha do pincel. Bem pouquinho. E aí, tem algumas áreas que a gente pode vir com o próprio verde oliva, porque eu não quero ela tão intensa assim. Então, ó, sujeirinha. A gente vem bem devagarinho. Principalmente aqui, ó, nessas áreas, a gente pode trabalhar com o pincel. Deixa eu pegar a bandejinha, ó. Vou pegar aqui o verde oliva, um pouquinho do sépia, tiro o excesso, ó, só a sujeirinha. Eu venho aqui e vou fazer com um pincelzinho bem de leve, ó, algumas manchinhas. Até porque a goiaba, ela também tem a casca, né? Quanto mais madurinha, nesse caso, a gente tá fazendo ela mais verdinha. Se eu quisesse fazer ela um pouquinho mais amarelada, também poderia, tá? Então, fazendo aqui, ó, alguns machucadinhos na nossa goiaba. Olha como o tom mais escuro reforçou aí toda a nossa base, né? E trouxe já um volume mais bonito aqui para nossa goiaba, ó. Depois que a gente acentuou essas áreas de sombra, a gente vai entrar com a luz, com a parte mais clara. A gente já trouxe aqui o amarelo limão. Agora, eu vou trazer o amarelo limão, porém, nós vamos misturar aqui, ó, o amarelo limão com um pouquinho do branco. Então, eu não tenho aqui, ó, nem o amarelo limão e nem branco, tá? É um tom um pouco mais claro do que esse que nós estávamos utilizando aqui. E vou trazer aqui, ó, bem suave, o pincelzinho bem de levinho, ó. Bem de levinho, tá? Vai devagarinho.
para acentuar um pouquinho mais essa base, que é a base de luz. Aproveito essa sujeirinha e vou levar lá na nossa luz aqui, ó, refletida, bem aqui no cantinho. Agora, com o branco puro e o pincelzinho macio, eu vou vir aqui. Vou trazer um pouquinho de brilho, ó. Esses pontinhos são as áreas de luz aqui de brilho, ok? Ó. Vou voltar aqui um pouquinho com o sépia e o verde oliva. E com o pincelzinho macio, também vou trazendo. A gente pode colocar uma partezinha assim, ó, bem pretinha, dando um machucadinho na nossa goiaba, tá vendo, ó? Vou fazer outro machucadinho pra cá. Ó. E vou fazer um contorno aqui, ó, nessa área de luz, pra a gente conseguir um contraste, tá? Como assim a gente tem o branco aqui na área de escuro, a gente também tem o escuro aqui na área mais clara, ó. A mesma coisa nós vamos fazer nessa área aqui embaixo, ó. Então, eu vou começar com o verde oliva, com um pouquinho do sépia, sujeirinha do pincel, e vou trazer aqui, ó, um pouquinho mais de sombra. Ó, na nossa goiaba. A mesma coisa com o amarelo limão e uma sujeirinha aqui do branco, sujeirinha. Para essa área de uma luz mais intensa. E aí, vou trazer aqui, ó. Já que eu tô com branco, tá? Trouxe o branco primeiro. A nossa luz refletida aqui também. Limpei o pincel e vou trazer o sépia para colocar aqui também umas manchinhas, ó. Agora, a gente vai pra polpa, tá? Então, vou limpar o meu pincel. Nós vamos fazer o mesmo processo. Vou começar com o púrpura. Cantinho do pincel, ó, só a pontinha, pra acentuar um pouquinho mais essas nossas áreas de sombra. Como a base já tá seca, fica muito mais fácil. Tiro o excesso.
dando um pouquinho mais de profundidade nessa parte superior, ó. E olha como ela vai criando uma cor aqui um pouquinho mais intensa, tá? Feito esse processo, a gente vai começar a trabalhar a nossa área de luz. Vou voltar a trabalhar aqui com o rosa bebê, pincelzinho limpo e seco. Tiro o excesso, tá? Ó. E vou intensificar aqui um pouquinho. Ó. Área interna. Pronto. Vou utilizar o pincel pequeno agora. E o siena natural. Porque a gente vai fazer as sementes aqui da nossa goiaba, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma sementinha, duas. Não precisa colocar muitas, tá? Algumas vão aparecer só um pedacinho, outras já aparecem um pouquinho mais. Ó. Com o caramelo, eu vou acentuar um pouquinho mais essa parte inferior aqui da nossa sementinha, ó. Só a pontinha, a parte inferior, eu trago um pouquinho do caramelo. E para eu conseguir dar uma profundidade maior aqui, eu vou voltar com o púrpura, ó. E a gente vai em volta aqui, ó. Eu vou dando umas batidinhas aqui, ó. Pra conseguir dar a profundidade, tá vendo? Também posso colocar algumas manchinhas com o próprio púrpura, ó. Agora, eu vou entrar com o amarelo ouro e vou trabalhar a parte de luz aqui, ó. Parte superior, né? Contrária àquela que nós usamos para fazer o caramelo. Como a luz tá vindo aqui, então, é a parte superior, ó. E agora, com o branco, eu vou colocar o brilho.
Com um pincelzinho macio, se você preferir, pode estar utilizando o pincel filete ou o pincel redondo, tá? Eu prefiro trabalhar com o pincel macio. E eu vou começar a trabalhar as áreas de brilho agora, ó. Lembra que eu falei da polpa, ó? Também vamos trazer aqui em cima do rosa, né? Um pouquinho do branco, ó. Aí, a nossa goiaba. E espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Procuro trazer sempre várias dicas para você que está iniciando a arte de pintar em tecido, sempre com uma didática mais fácil para que você possa compreender e desenvolver aí os seus primeiros trabalhos. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula de hoje, se ficou alguma dúvida, se eu posso te ajudar com alguma coisa. Também pode deixar uma sugestão de alguns vídeos que eu posso trazer aqui para o nosso canal e eu vou ter um enorme prazer de responder você, tá bom? Nem que seja um coraçãozinho dizendo gostei, professora, não gostei, tá? Isso é muito importante para mim saber se todo esse conteúdo que eu trago aqui para você com todo carinho, se realmente ele está fazendo sentido aí na sua jornada. Combinado? Um beijo! Até o próximo vídeo.